Boa noite a todos. Estamos no dia 19 de abril de 2022. Estamos folheando aqui nosso livro, Tao Te Ching. Então nós vamos começar aqui no capítulo 80. Lembrando a todos que se inscrevam no canal, deem um joinha aí, compartilhem este vídeo para quem precisa e vamos para a nossa leitura diária, leitura da noite. Muitos estão fazendo a leitura pela manhã, acompanhando os vídeos pela manhã. Nós mudamos o horário para a noite. A mudança de horário, daqui a pouco a gente muda de novo, tá? E assim por diante, o pessoal poder acompanhar, tá? A leitura, o estudo do livro. E vamos lá, né? Com a paz de Cristo, com a proteção dos anjos, nossos irmãos aí do plano superior da luz. E vamos juntos no estudo. Capítulo 80 então, página 364. Um pequeno reino de poucos habitantes, mesmo que possua um utensílio para dezenas de centenas, não o usa. Faça o povo valorizar a morte e não viajar longe, possuindo barcos e carruagem, mas não tendo onde usá-los, possuindo armas e armaduras, mas não tendo onde enfileirá-las. Faça o povo retornar aos nós em corda e ao seu uso. Então serão doces seus alimentos, belas suas roupas, pacíficas suas moradias, alegres seus costumes. Que os reinos vizinhos estejam à vista, que o som de galos e cachorros sejam ouvidos. Faça o povo alcançar a velhice sem ter que ir e vir. Vamos ver que significado tem este poema, estas estrofes aqui. Então vamos para a primeira estrofe. Um pequeno reino de poucos habitantes, mesmo que possua um utensílio para dezenas e centenas, não o usa. Um reino de bons habitantes, neste poema, simboliza um reino pequeno, idealizado por Lao Tse como um aglomerado de pessoas que vivem numa condição próxima ao estado primordial do Tao, do Tai Chi. Então, o estado primordial são um pequeno reino de pessoas iluminadas, pessoas que estão num patamar acima espiritual, no desenvolvimento espiritual. Chamado pelo taoísmo de estado essencial. É um reino utópico, mas suas características são algumas vezes associadas ao estereótipo da vida naturalista em oposição à vida urbana. Então assim, vou dar um exemplo aqui para vocês. Na China tem um vilarejo que as pessoas vivem assim, tá? Como este fosse um preceito taoísta. No entanto, o tipo de naturalidade que o taoísmo ensina como modelo para ser seguido por todos os seres é uma forma de vida em que a pessoa alcança a sintonia com as leis cósmicas através de sua dedicação ao caminho e passa a agir no mundo em perfeita consonância com a naturalidade. Significa que este ponto em diante não fará mais diferença para ela morar no campo ou na cidade, em um lugar barulhento ou sossegado, e usufruir ou não dos confortos da modernidade, porque seu coração se mantém puro e simples, em permanente silêncio e quietude, em qualquer lugar onde a pessoa se encontre, para permanecer por uma longa temporada ou se deter por pouco tempo, apenas enquanto está de passagem. Então, o taoísmo ensina que o ser humano precisa aprender a viver a sua vida de uma maneira natural, sem acrescentar a ela as complicações desnecessárias que existem tanto no meio rural quanto no urbano, porque os excessos que dão origem às complicações, habitam a mente e acompanham a pessoa para onde quer que ela vá. Então assim, gente, não é, muitas vezes a gente pensa que é o lugar que a gente está que é ruim, muitas vezes a gente não está desempregado, está sem trabalho, a gente pensa que é o lugar que é ruim, não.
É a nossa mente que está criando aquela limitação ali. É nós, porque isso está emanando de nós. Se nós se mudarmos para outro lugar, o problema vai junto. Então a gente tem que primeiramente resolver o problema. Primeiramente resolver o problema, e o problema está na mente. O problema está na falta de confiança no todo, está na falta de prática de meditação. E muitas vezes assim a pessoa está dizendo, né, que medita, que faz tudo o que tem que fazer e não está dando certo. Por que não está dando certo? Porque a gente põe força, a gente precisa se entregar ao processo. Nestes meus 6 anos de estudo, eu percebi que não é nem intelectual. Vocês viram eu falando em vídeos aqui que o intelectual é importante. Claro que é importante, a gente precisa estudar, a gente precisa meditar, a gente precisa praticar, a gente precisa trabalhar também, ok? Porém, gente, é a entrega que manda. É a entrega que manda. Não adianta a gente trabalhar, fazer um esforço se a gente não larga o interesse particular de mão. Como o professor sempre fala, é a entrega que manda. Tem que deixar a essência trabalhar, esvaziar o coração. Muitas vezes a gente está trabalhando ali, a gente sente ódio, sente rancor, continuamos oscilando. Então a gente precisa voltar a deixar a essência se manifestar através de nós. E isso demanda de tempo também. Não é fácil, mas continuamos o caminho, porque o caminho precisa ser percorrido, mais cedo ou mais tarde. Mas para isso ele precisa contemplar de forma realista o reino em que vive. Ele precisa contemplar de forma realista o reino em que vive, ou seja, agir conforme suas condições dentro do reino em que vive. Contemplação é ação, vamos lembrar disso, tá? Aprendendo a se desvencilhar das complicações adjacentes criadas pela sua mente, até conseguir enxergá-lo como pequeno e ainda que seja grande e poderoso. Significa simplificar sua visão de mundo, dedicando-se às práticas místicas para alcançar a compreensão da síntese que rege todas as relações complexas do reino, inclusive sua própria vida. E esta síntese é o pequeno reino simbólico citado no poema. Viram? É a prática, as meditações diárias e é a entrega ao processo de evolução espiritual, as meditações, a leitura. Tá? A gente tem problemas, todos nós temos, somos humanos, mas precisamos dar mais foco nisso. A gente precisa se qualificar em nossas profissões, a gente sabe, para que a gente tenha uma melhor colocação no mercado, uma melhor colocação nesse sistema aí capitalista, materialista, a gente precisa se qualificar. Mas é mais importante nós nos qualificarmos em nossa limpeza interior. Nos qualificarmos, limpar o nosso coração, tá ok, gente? Praticando todos os dias meditação, que é a prática mística, a meditação, leitura de um versículo, meditar, respirar, sentir a presença do todo, entregar nas mãos deles, como a gente vai no restaurante, senta, pede o prato de comida e entrega, vai vir o prato de comida. Só que a gente fica nervoso, a gente começa a pensar nas contas, vai vencer isso, vai vencer aquilo, a minha internet vai ser cortada, e aí já começa, e aí aquele estado nervoso na mente, e aí começa a produzir cortisol e adrenalina, e o problema vai, a pessoa, pumba, fica doente. Não, gente, vamos fazer o processo contrário, vamos relaxar. Tá cancelada a internet? Beleza, relaxa, você vai pagar a internet, vai voltar a ter internet, vai voltar a ter seu cartão de volta. E quando nós voltarmos, dívidas, quando nós voltarmos a pagar nossas dívidas, a gente vai ver, a gente vai aprender que a gente não pode fazer dívidas. Ok? A gente precisa guardar 10% do que a gente ganha todos os meses e a gente não guarda. Então tem coisas que são óbvias que a gente não faz porque a gente está inconsciente. Mas a partir do momento que a gente tem problemas, a gente começa a perceber que a gente está aprendendo aqui. Por isso que os problemas são manifestados. E é uma parte de nossa sombra que está sendo resolvido, está sendo transmutado ali. Se a gente integrar isso em nós, não transportar para o mundo os nossos problemas, mas sim tentar resolvê-los. Isso está na nossa mente mesmo. Tá?
Possuir um utensílio para dezenas de centenas é possuir uma ferramenta única, capaz de alterar os destinos de muitos. Este é o sentido da síntese ou simplicidade que abrange a complexidade. Esta síntese pode ser aplicada, por exemplo, a um lema, como resumo de uma ideologia que, ao ser proferido e repetido por uma pessoa de forma intencional, na direção de uma multidão desejosa de ouvir aquelas palavras, provoca uma guerra ou destrói uma nação, trazendo como consequências o empobrecimento da população do reino e um grande número de mortes físicas. A síntese também pode ser aplicada a instrumentos toscos, como os artefatos utilizados pelo terrorismo internacional, que apesar da simplicidade de suas fórmulas, possuem alto poder destrutivo. E quando são ativados, atingem um grande número de vítimas em qualquer parte do mundo. Ou aplicada a um conhecimento simples, como a famosa equação matemática, E igual a mc², que apesar de seus poucos termos, encontra-se em todas as expressões do mundo manifestado onde existam massa e energia, e é a base da construção das bombas nucleares, que possuem também alto poder de destruição. Então, possuir esses utensílios que podem alterar os destinos de dezenas de centenas e não sentir a necessidade de usá-los, é a pessoa adquirir a consciência de síntese que tem ampla aplicação no mundo, mas deliberadamente escolher não usá-la porque possui as virtudes da humanidade e da afetividade como características inerentes à sua natureza. Por isso, os habitantes do pequeno reino utópico, descrito pelo poema para simbolizar esta síntese, conhecem a palavra que pode mobilizar dezenas de centenas e possuem um instrumento capaz de alterar o destino de dezenas e centenas, mas não dizem aquela palavra e não usam aquele instrumento porque compreendem que não é correto interferir nos destinos dos seres individualmente e no destino coletivo da humanidade. Esta é a naturalidade que aos poucos habitantes do pequeno reino alcançam como modo de vida, resultado da expressão da lucidez de suas consciências. Então, vocês viram que aqui ele está nos passando a problemática que existe no mundo hoje. Para que a gente resolva isso, como foi passado no poema ali, é preciso nós expandirmos a consciência e estarmos cientes da nossa importância de cada um de nós aqui neste plano, o que nós estamos aprendendo. Qual é o nosso propósito de vida? O que nós podemos fazer para um ajudar o outro e para todos nós podermos crescer? Esta é a questão, tá ok, gente? Então, vamos, nesta quarta-feira, nesta primeira estrofe do capítulo 80, vamos levar assim a nossas práticas de hoje, nossas ideias, nossa compreensão, que cada um de nós tem um propósito de vida, cada um de nós tem um aprendizado a vir fazer aqui, porque a gente está numa escola. A planeta Terra é uma escola onde a gente vem aprender, a gente começa aprendendo na escola, depois a gente vai para a faculdade, depois a gente vai para o mestrado, depois a gente vai para o doutorado, aí depois do doutorado a gente faz um PhD, a gente faz uma especialização em pesquisa, esse é o normal, né? Então, na questão da elevação espiritual é a mesma coisa. A evolução vai ser contínua, por quê? Então você vem para aprender quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Aí você aprendendo isso, você passa para o próximo passo, que é trabalhar, ajudar, trabalhar, ajudar, trabalhar, ajudar. E vai estudando, e vai estudando, e vai estudando, até que você passe para o próximo nível. Vai ensinar, trabalhar, ajudar e continua estudando, porque o estudo é sempre... Vocês viram que o estudo está sempre acompanhando? Mesmo na vida normal e tanto na evolução espiritual, o estudo é muito importante. A gente vai ganhando complexidade, vai expandindo a consciência. Então, meus irmãos, é isso que eu deixo aqui para vocês nesta
quarta-feira. Voltamos amanhã na quinta-feira com a próxima estrofe aqui do livro. E lembrando a todos que compartilhem este vídeo. Se tiverem alguma dúvida, voltem no vídeo, olhem novamente, tá? E estamos juntos aí, tá? Mandem pergunta, olhem as outras playlists aqui do canal, que é importante, tá? Para que vocês vão evoluindo nos estudos, vão entendendo. Vamos trazer aqui mais alguma coisa de Joel também, vamos voltar para o Joel. E este livro aqui é a chave, tá? Foi preciso trazer este livro aqui para que a gente possa, esta playlist aqui é para que a gente possa aprender a soltar, todos nós, tá? É um livro que ensina nós a soltarmos este mundo. Muito obrigado, uma ótima noite a todos, voltamos amanhã.